Robson, o virgem de 40 anos. Vou fazer uma jogadinha aqui com o nome do filme, né? Aquele nome do filme. Mas hoje vamos trabalhar um tema tabu, né? Que é a questão do homem virgem. Porque dizem que o homem é tudo pegador, o homem, né, gosta de ciscar pra lá e pra cá, mas tem os homens que são virgens e eles chegam até uma idade média, assim, né? Sem ter tido uma relação sexual. Obrigada aí, pessoal que tá entrando, cumprimentando, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos só aguardar aqui a querida Núbia chegar pra gente poder contar a história do Robson, que é um cara que não, ao contrário, assim, do que se prega, né, que não existe homem e tal, ele era virgem, né? E aí eu acho que talvez você possa conhecer alguém, mas geralmente as pessoas não falam sobre isso, né? Olha, a Núbia já entrou, vamos lá. Como é que eu faço aqui para chamar a Núbia? Uai, Tô Núbia? aqui, tô Ei, aqui. chegou? Uai, Cheguei. Foi rápido mas hoje. eu não tô te vendo, tá? Eita, Eu não tô te vendo. eu vou sair. Pessoal, vocês estão vendo a Núbia aí? Vamos ver se o pessoal tá vendo, senão a gente toca o barco assim mesmo. Pessoal, vocês estão vendo a Núbia? Vocês estão vendo e ouvindo a Núbia? Por favor, O problema é a comenta. gravação. Você quer que eu saia e entre de novo pra gente testar isso? Mas geralmente as gravações ficam registradas Tá. a outra pessoa quando não aparece. Mas se o pessoal estiver vendo, vamos tentar ver aqui no. Ah, não. Tenta ver aí Deixa eu o seu. abrir aqui, peraí. Pessoal, por favor, tá vendo a Nubia aí? Ó, então tá aparecendo. Beleza, esse Instagram é muito louco. Não estou te vendo, tá no. Aí, ó, estão vendo nós duas. Então vamos seguir aqui, que hoje o título de casa é bem interessante. Ah, é um tema tabu, né? Sobre a virgindade do homem. É, pressupõe-se assim que os homens precisariam ter experiência sexual e tudo, e não foi o caso do Robson. O Robson, ele tinha 39 anos e ele era virgem. E aí ele queria ter a primeira experiência sexual dele, mas ele não conseguia se sentir atraído pelas mulheres que apareciam, ele achava que todas elas eram, enfim, feias, gordas, ou sei lá. Ele não sentia, né, atração por nenhuma delas, nem para começar alguma coisa, e nunca engatava nada, né? Uma pessoa, assim, introvertida, muito gentil, muito educado, de uma família é, cristã, né, também. Ele era um cara que ele bem sucedido financeiramente, porque ele fazia negócios vendendo online, coisas online, então ele vivia fazendo trocas, né, esses negócios que ele fazia. E ele vivia um ciclo de insegurança quando ele era adolescente, principalmente sobre a sua própria aparência. Então ele tinha uma aparência que, na consideração dele, era sem graça, sem charme, sem chance nenhuma com mulher bonita. E a mãe dele ficava falando para ele que ele tinha que ser um homem diferente dos outros homens, um homem especial. Talvez isso não tenha ficado muito claro, né? E a mãe dele também falava, não, sexo é sujo, né? E tudo. E o pai era aquele tipo de pai que era ausente emocionalmente, né? Como muitos homens já passaram por isso, e mulheres também, que simplesmente ficava zombando de homens que têm um pouco mais, assim, mais sensíveis, né, talvez. Bom, gente, foi-se o tempo, né, nas novelas a gente via, assim, que os pais levavam os filhos para o bordel, né, para poder perder a virgindade lá. E aí, você ouvir uma coisa, um tipo de coisa como essa, remete, assim, a um tempo que já não existe mais, né? Hoje em dia, você contrata uma garota de programa, ela vai na sua casa, não precisa necessariamente ir nos bordéis. Aliás, os bordéis estão esvaziados por conta da existência do online, né?
Eu andei viajando pelo Brasil, assim, vi aqueles bordel de beira de estrada. Gente, que decadência. Tudo vazio mesmo, assim, sabe? Você via que tava vazio. E Legal, aí, como interessante. que, como que ele estava, como que ele lidava, assim, na faculdade, ele evitava festas, ele evitava encontros, ele, qualquer situação de paquera, assim, ele, né, achava que, enfim, fugia. Não sei se vocês conhecem algum cara assim, gente. Não era por falta de oportunidade. Vou até escrever aqui. O Robson, o virgem de 40 anos. Ele não tinha 40 anos, ele tinha 39. Mas é só para ilustrar, tá? E aí, minha gente, é, ele falava assim que ele não tinha, né, não tinha atração por, por, por essas mulheres que apareciam. Mas o que estava ali por trás, né? Ai, ai, estava por trás ali uma baixa autoestima. Ele se achava feio, ele se achava incapaz, ele se achava, ele só achava que ele podia ser alguém depois que ele pudesse, assim, se achasse bonito, né? Ele só acharia alguém bonito se alguém o achasse bonito de volta. Então, ele começou, né, a fazer um processo terapêutico dele. Ele chegou com muita vergonha. Ele não me olhou nos olhos, porque um homem admitir que é virgem é uma coisa muito rara. Eu acho que entre os homens, eu não sou homem, né? Mas vocês podem contar aqui para mim. Realmente eu acho que não rola esse tipo de assunto assim entre os homens, sabe? O que você acha, Nubia? Você acha que rola, que os homens falam sobre isso? Não, muito difícil. Muito difícil. E aí eu acho que eles têm até vergonha de chegar nessa idade, assim, mais velho, tá virgem ainda e tudo, né? Uhum. E você sabe, assim, que a gente tá contando a história do Robson, mas eu conheço, assim, não foram poucos casos, tá? Não é uma coisa muito isolada, não. É bem recorrente, principalmente se o cara é nerd, que era o cara dele, era o caso dele, assim, um cara da informática, sabe? Aquela pessoa, assim, é da sua área inicial aí, o Núbia, pessoal bem É, nerd, você é meio nerd, assim, pessoal, assim, que gosta muito de games, gosta de informática, era o caso dele, né? Ele trabalhava online ali, trabalhava com vendas online, ganhando dinheiro com isso. Mas era um cara assim, né? Você vê, você precisa de pouca coisa para ser feliz, assim, para você ganhar dinheiro. É só ficar no quarto dele, botar a internet no celular e tá ali. O Stefano escreveu sobre o quê? Sobre virgindade? Claro que falamos, mas geralmente é um zoando o outro e não apoiando psicologicamente. Pois é. Faz até um print aí dessa frase aqui. Vou fazer aqui, mas a Nubia não vai aparecer no print, eu acho. eu fiz, pode Ah, deixar, eu fiz. pronto. Então, pois é, eu também acredito que vocês homens devem zoar pra caramba. E eu acho que outros também devem até fingir que já não é mais virgem, só para não entrar na zoação, né? E aí, Uhum. e Acontece, assim, fala. tem acontecido nos últimos anos com mulheres também, né, Lari? Infelizmente. Assim, eu não posso falar muito porque, de fato, assim, eu não tenho essa experiência com mulheres de Uhum. É. terapêutica, assim, eu não tive tantos atendimentos com mulheres. No meu caso, por conta das minhas filhas, tenho duas, então elas me contam, né? Então, tem essa estigmatização, né? Ai, você é virgem ainda, né? Tem esse tipo de apontamento. Tem acontecido com as mulheres hoje em dia também, infelizmente. Então, o Enf aqui, ó, escreveu assim, ó, quando eu era mais novo, fiz isso, mentia pra caramba sobre ser virgem, admito. Mas você mentia que você era virgem ou que você não era E virgem, não mas era, enfim, né? Possivelmente que não era. na roda dos amigos. Então, o que que o Robson ele chegou lá com muita vergonha, né? Ele se sentia um fracasso por não ter conseguido ter relação sexual, nem muito menos um namoro, né? Então, assim, a gente precisa primeiro nomear a dor dele, né? Porque, tá, vamos lá. O que que tá por trás disso aí? Ele tinha vergonha, ele tinha medo de ser excluído, ele tinha medo de fracassar, de impotência. Aí começa as paranoias, né? Sentimento de inadequação.
Ele tinha inveja também dos outros homens que já, né, que tinham relacionamentos sexuais. É, e aí a gente, o cara nem era feio, sabe? Mas a autoestima dele, ele falava que ele era sub 3, ele falava que ele era nota 3 no VSM, ele falava que ele tinha nota baixa, e que as mulheres que apareciam só tinham nota baixa também. Então assim, você vê que traz de uma baixa autoestima ali, tinha algumas outras coisas ali, alguns sentimentos ali enraizados que possivelmente vieram de uma fase infantil, porque quando ele chega na adolescência, ele já começa a, a repelir, né? Não é uma coisa assim nova na vida dele, é uma coisa velha, antiga. E aí ele vai precisar o quê? De trabalhar uma imagem corporal dele, a autoaceitação. Consultório, a gente vai passar um floral para ele, que é o Crab Apple, que é um que limpa esses pensamentos negativos sobre si próprio, porque isso acontece demais, tá, gente? Não é somente no caso dele de ser virgem, mas várias pessoas, né, acabam entrando numa autoimagem de desvalorização de si próprio, né? Ele teria que, então, desconstruir essas crenças que ele teve sobre o sexo, que possivelmente a mãe que implantou, que sexo é sujo, está errado, etc. E de merecimento também, né? Ah, porque eu não mereço ser feliz, todas essas coisas que acontecem. E aí, a gente pode também ir expondo ele gradualmente a uma vida social diferente, né? Onde não seja aquela selva, né? Aquele monte de ameaça, aquele monte de selva, assim, né? De mulher dando em cima, não sei o quê. Uma coisa mais leve, mais sutil. E, e com certeza, o que aconteceu? Ele, resultado disso aí, né? Ele não se tornou nenhum galã, mas ele começou a mudar um pouco o look dele, o visual externo dele, porque a parte interna melhora, e aí a parte externa ela reverbera também, gente. É mágico, né? Mas é aquela coisa, sabe aquela pessoa que é linda, que você vê assim, nossa, fulano é lindo, mas não tem sal? É porque esse sal é a essência da pessoa. Então, quando você coloca sal dentro de você, parece que você fica bem. E, gente, é tão verdade isso que às vezes você pega um homem tão feio, com uma mulher tão bonita, ou tá bem feliz, com um relacionamento que não está sozinho. Ou o contrário, também você pega uma mulher feia, assim, fisicamente, dentro dos parâmetros, assim, do que é a beleza e tal. E a mulher, ela é atraente, ela é magnética, ela consegue, né, encantar as pessoas, os homens, porque ela tem alguma coisa dentro dela que faz você querer ficar perto dessa pessoa. E é sobre isso, né, gente? Porque Sim. nós somos a nossa essência. Isso aqui é casca. Inclusive, essa minha casca está até com filtro aqui para vocês me verem mais bonita, né? Mas a nossa essência é a que manda, é a nossa essência que faz esse poder de atração, né? E aí ele começou a melhorar um pouquinho o look dele, mudou o corte da barba, corte do cabelo, trocou umas roupas que valorizavam mais ele, começou a entender um pouco, né, sobre ele próprio. Ele perdeu o medo de tocar nas pessoas, de repente se aproximar mais, entrar mais no campo energético da pessoa. Ele passou a querer se conectar melhor e, e aí tem uma parte final aqui do resultado final dele, que é talvez as mulheres de antes não fossem feias, talvez fosse eu que não me achasse digno de ser visto. E aí ele viveu feliz para sempre. Não, ele ainda está em processo terapêutico. E a Núbia vai contar um pouquinho, né, assim, de algumas coisas que estão por trás aí dessa história aí do Robson. Uhum. É, a gente pega esses casos, né, dos homens que acreditam que a virgindade ela é um problema, né, porque ele se compara com a roda de amigos. E esse cara, por ele não ter tido uma base familiar sólida, com princípios e valores relacionados à sexualidade, ele acaba comprando o que eu não aprendo em casa, eu compro o que está na rua.
né? Vamos dizer assim. Tem Quando eu era adolescente, Lari, eu tinha uma amiga e ela tinha um irmão, né? E a mãe dela falava para esse irmão dela que ele não fizesse com as meninas, né? As mulheres, o que ele não gostaria que fizesse com a irmã. E ela falava uma frase assim: você não achou seu bingolim no lixo. Ela falava assim, sabe? Ela falava essa frase. Eu falo A isso gente também. tinha, a gente tinha uns 13, 14 anos, quando a gente já ouvia, ia lá na casa dela fazer trabalho de escola, tal, a gente ouvia isso, né? E realmente, ele era um rapaz muito bonito, assim, e sempre ele era conhecido por respeitar, né? Então, casado hoje, né? Bem casado, com a mesma mulher e tá feliz da vida com o casamento, com os filhos, para você entender o quanto uma base familiar com valores e princípios ela estrutura o ser humano, né? Então, quando um homem ele não tem essa base, ele começa a quebrar a cabeça. Ele começa a se comparar. E essa comparação é que traz essa baixa autoestima que a Lari falou, né? Falta das habilidades sociais, então não queria sair, não sabia como chegar, não sabia habilidade social. Isso é treino de habilidade social, né? Só que para eu treinar uma habilidade social, eu preciso, antes de treinar uma habilidade social, eu preciso ter clareza de quem eu sou. Por que que eu vou dizer isso? Eu vou trazer esse assunto, que é um assunto que eu estudo há muitos anos, né? Hoje eu vejo bastante produtor de conteúdo, principalmente da Red Pill, que já foi da comunidade da sedução. O tal dos PUAs. Não sei se você já ouviu falar, Lari. Como que eram os PUAs? Os PUAs eram os caras que tinham o conhecimento de um cara aí se alguém souber o nome, eu não lembro o nome do cara, mas ele era chamado de Mystery, e ele ensinava técnicas para os caras pegarem mulher. Existia isso. Então, isso era chamado de comunidade da sedução, né? E muito produtor hoje que trabalha com Reconquista ou que é da Red Pill era dessa época. Eu reconheço vários que era dessa época. E aí eu troco o PUA pela Red Pill, por exemplo. Por que que isso acontece? Porque quando eu ensino habilidade, técnicas para você pegar pessoas, funciona. Mas imagina ensinar uma técnica de habilidade social para um cara que nem o Robson, que não tem clareza de quem é. Isso vira um narcisismo compensatório. O que é o narcisismo compensatório? Eu começo a dar certo em pegar mulher, funciona, só que eu continuo vazio. E eu vou pela compensação. E isso ferra com a tua autoestima. Porque você entra num vácuo de essa mulher tá comigo porque eu usei técnica ou essa mulher tá comigo por quem eu sou? Então, o homem entra num problema de que quem que eu sou? Né? Essa mulher que tá comigo porque eu usei técnica com ela, porque é técnica de conquista, não é técnica de relacionamento. Porque daí, quando eu entro num relacionamento, eu conquistei mulheres. E essas mulheres, muitas vezes, que caem nessas técnicas de sedução, são mulheres carentes, são mulheres dependentes emocionais, são mulheres também que se caiu em técnica porque ela também não se conhece. Porque senão ela saberia que aquilo era uma técnica. Porque, por mais perfeitinha que seja a técnica, quando a mulher ela sabe, ela se conhece, ela entende que é uma técnica, percebe? Então, por que que eu quis contar toda essa história? Porque no caso do Robson, por conta dessa baixa autoestima, do medo, do posicionamento, essa distorção de imagem, esse processo que ele está passando, que ele ainda está, o que que ele está descobrindo? Ele está descobrindo quem ele é. Ele precisa ter clareza de quem ele é. Por quê? Quando eu tenho clareza de quem eu sou, eu me posiciono, sim, eu sou virgem. Sou virgem, não tô com pressa. Sou virgem, eu quero esperar a mulher certa aparecer. E se não aparecer, tá tudo bem. Eu não vou usar a minha sexualidade como algo para mostrar uma coisa que internamente eu vou ficar ruim depois. Percebe o posicionamento? Eu não tenho que ter vergonha da escolha que nós optamos para a nossa vida. A gente não pode ter vergonha disso. E por que que eu tenho vergonha? Porque a gente é estigmatizado. A verdade é essa. Então, se você é o diferente da sociedade, você é estigmatizado. Então, a gente põe máscaras. A gente se veste de máscaras, a gente se coloca num personagem que, na verdade,
com o passar do tempo, eu vou me identificando cada vez mais com essa máscara, com esse personagem, chega um ponto que eu não sei quem eu sou, né? Então, o que o Robson fez foi muito legal, mesmo com a idade dele, que foi buscar ajuda terapêutica. Porque nesse processo, ele vai para. A gente vai trabalhar a distorção de imagem que ele tem, que nem a Lari falou, ele não era nem tão feio, mas ele se via feio. Distorção de imagem, né? Será que as meninas não eram tão bonitas ou era o mundo presumido dele? Quem está acompanhando as nossas lives já aprendeu sobre o mundo presumido. Será que é o mundo presumido dele que enxergava as mulheres de uma outra forma, porque era o que ele via dentro dele? Então, o mundo é o nosso reflexo. Eu acabo refletindo aquilo que eu enxergo. Então, tudo isso tem que ter que se trabalhar. Como a gente falou na live de ontem, sair do vitimismo, né? Sair daquela situação de vitimista. Porque se fechar também, se isolar como o Robson fez, é uma posição vitimista. Por quê? Eu me acho feio, eu acho que eu não sou atraente, eu não sinto atração por mulher. Então, tudo isso são justificativas do seu ego, das suas crenças, para poder, é, para poder ali justificar, né, a palavra, poder justificar a tua crença. Então, são justificativas. A gente, como terapeuta, a gente olha para isso, a gente enxerga, né? Mas qual é o ponto-chave de mudança? Quando a pessoa percebe que está trazendo prejuízo de vida para ela. Quando ela é tão rígida cognitivamente, ela está tão rígida nos pensamentos, naquilo que ela acha para a vida, que começa a trazer prejuízo. Aí é com 40 anos que eu me desperto. Porque eu tô com 40 anos, a minha vida não andou, eu tô com 40 anos, a minha vida tá diferente, tá esquisita, eu preciso buscar ajuda. Vocês percebem a trajetória? Todas as lives que a gente vem fazendo, a gente fala das dores, mas olha os prejuízos de se demorar a buscar uma ajuda, né? Então, eu vou abrir até um parênteses aqui, Lari, para exemplificar isso para vocês. Recentemente, eu recebi um laudo de neurodivergência, né? De TEA, TDAH e superdotação. Por que eu fui atrás desse laudo? Porque a minha vida inteira foi de prejuízos. Tomava remédio para depressão e não era depressão, e não resolvia remédio. Ponto. Tenho duas filhas. Eu não sei se elas têm, porque eu posso não identificar. A gente, como mãe, porque tá tão acostumado de funcionar igual, o que eu falei para elas? Vamos fazer uma investigação. Se não tiver, beleza, mas se tiver, a gente trata. Vocês percebem? A gente precisa olhar para aquilo que não está funcionando adequadamente, mas para isso, eu preciso de clareza de quem eu sou. Então, a pergunta, né, que eu deixo para vocês têm clareza de quem vocês são? Ou essa clareza que vocês são, elas são vieses daquilo que vocês aprenderam? Tem grande diferença sobre isso. Porque, por exemplo, eu recebia muitos xingamentos, vamos dizer assim, você é preguiçosa, você começa uma coisa e não termina. Então a gente vai colocando isso na cabeça e você vai acreditando. E você começa a funcionar, você começa a ter comportamentos daquilo que foi colocado na tua cabeça. E você se identifica com aquilo. Você se identifica e você vai tendo comportamentos na vida que foram daquilo que você, daquelas situações que você aprendeu, daquelas palavras que você aprendeu. Só que não tá funcionando, tô tendo prejuízo na minha vida, tem alguma coisa errada, entende? É mais ou menos para vocês entenderem esse olhar, começa esse olhar de clareza para vocês, começa esse olhar de se identificar, né? E foi isso que o Robson fez aí, que a Lari contou pra gente. Ele tá no processo ainda, porque essa desconstrução de identidade, porque ele se identificou com virgem, né, de 40 anos. Então ele se identificou. Então pensem o seguinte, é uma identidade. Eu me identifico com aquilo. Para eu desfazer essa identidade e o processo terapêutico mostrar para o Robson quem realmente ele é, leva um tempo, porque foram anos de construção numa identidade só. Então não é da noite para o dia que eu melhoro. A gente vai ter recaídas, vai ter mudanças de humor, vai ter que olhar para as sombras psicológicas, né? Então a gente olha para isso. E isso eu tô falando, gente, que não é para assustar vocês, não, é libertador. É libertador. Processo terapêutico para quem tem coragem. Não é pílula mágica. Então o processo terapêutico é para quem tem coragem. E essa coragem, ela vem quando você muitas vezes, a maioria das pessoas está tendo uma vida horrorosa, está tendo uma vida cheia de prejuízo. O alerta que a gente faz muito aqui, não espere chegar nesse ponto. Não espere. O processo terapêutico, ele é investimento. Eu vejo as pessoas
pagando seguro de casa, seguro de carro, seguro de telefone, faz parcelas aí nas Casas Bahia para comprar o telefone novo, mas não cuida da mente. E aí, perde tudo, não cuida da mente. Isso não é papo de marqueteiro, não, tá, gente? Não é. Vocês podem pesquisar por vocês sobre isso. Vocês podem digitar no Google. Agora a gente tem IA. Realmente, processo terapêutico. Antes de entrar na live, eu estava numa consulta com meu psiquiatra, né? Por mais que eu conheça tudo, tudo não, né? A maioria das coisas, por mais que a gente tenha inteligência artificial, por mais que a gente tenha Google, eu precisei da consulta, eu precisei falar com ele, porque ele estuda o meu problema, ele entra dentro daquilo que eu não entro. Então, ele vai conseguir me orientar melhor como eu devo proceder, entende? Então, isso te liberta. Isso te liberta. Então, esse processo que a Lari está fazendo com o Robson é um processo lindo de ver. É um processo muito, muito bonito. Por que, que é lindo? Por que, que é bonito? Porque você começa a dar vida para aquela pessoa que está sem vida. Você começa a mostrar para ela, por ela mesma, tá? A gente não enfia mais crença na cabeça da pessoa, a gente não fica martelando coisas, não. A gente consegue ser um GPS para aquela pessoa trilhar o caminho dela, elaborar e ela mesma ir se descobrindo. E é bonito de ver, né, Lari? Certeza, a pessoa que retoma a sua própria autoestima, ela retoma também as rédeas da sua própria vida. Ela sabe para onde ela quer ir, ela não perde tempo com outras coisas, né? Ainda mais com um perfil como o dele, que é um perfil mais introspectivo, né? De petit comité, né? Poucos amigos. É, é muito legal você ver a pessoa retomando ali as rédeas, fazendo novos projetos, né, se colocando como prioridade. Isso que você falou sobre a questão de priorizar, muitas vezes você paga um seguro do carro, ah, tudo bem, mas é o seu carro. Cara, é só um objeto. O carro é só um objeto, né? E a sua saúde, né? Para onde que ela está indo, a sua saúde emocional? Não sei se vocês sabem, mas 80% das doenças que a gente tem no corpo, elas são provenientes de autossomatização, né? De somatização. Ou seja, você está com o seu mental mal e aquilo ali reverbera, vai dar uma herpes, vai dar uma gastrite, sabe? Vai dar uma queda de cabelo. E quando você conserta seu emocional, você equilibra aquilo ali, essas doenças elas tendem a desaparecer, né? Então, muitas vezes alergia, muitas doenças. Então, veja bem, cuidar da saúde mental é um investimento que você faz para a sua saúde global, global, porque você vai eliminar ali aquele monte de doença traiçoeira ali, oportunista, só está esperando você vibrar mal ali, né? Tá ali mal para poder se apossar de você, do seu corpo e, enfim, dominar. Aí você gasta ali um monte de medicamento, né? Que tipo para poder parar aquela doença ali, mas na verdade você não faz nada para prevenir aquela doença, né? E ontem eu estive no hospital, fui visitar uma amiga e estava lendo lá, Hospital Santa Rita, soluções para a saúde. Eu fiquei pensando, cara, solução para a saúde nada. A pessoa que vai chegar no hospital, ela está doente, é solução para a doença. Só que eu acho que eles não usam a palavra para poder, né, não espantar as pessoas. Mas a verdade é que ali eles vão solucionar a É. doença. Eles não promovem uma saúde. Na verdade, não é isso, né? Promover a saúde está longe de, por exemplo, você ter que ficar indo, né, fazer exame, por exemplo, a mamografia, por exemplo, outros exames, que aquilo ali vai detectar o problema, né? Então, por exemplo, a minha amiga está com câncer, mas o câncer é apenas um sintoma da doença que ela traz na alma. O que é que ali está? Quantas vezes ela teve que engolir algumas coisas, né? E deixou passar, raiva, tantas situações que ela passou na vida foram ali, né? Somatizando, incrustando, e aí teve uma hora que, olha, não aguento mais, eu vou explodir, pum, aí aparece ali o câncer, né? Então ela vai ali, vai amargar mais um pouco, porque ontem ela descobriu que o câncer que ela tinha retirado voltou a aparecer, então ela vai ter que ali passar por um processo que é muito individual, muito dela, né? E, enfim, e eu não desejo isso para ninguém, né? Ela é uma super amiga, eu não desejo isso para meu pior inimigo.
o que ela está passando, né? Que tem que enfrentar aí uma doença super difícil como essa do câncer. Ô, Então, Lari, tem oi. uma pergunta aqui do Stefano. Hoje em dia, como os homens vão superar essas dificuldades se dizer que uma mulher é bonita ou se aproximar de uma mulher virou assédio? Então, aonde, né, estão essas mulheres, né? Assim, eu vou dizer por mim, tá, gente? Aqui em Florianópolis, na rua, no shopping, até no Uber, né? Eu conheci um palestino, um motorista Uber. E aí a gente começou a conversar, ele só falava inglês. A gente começou a conversar e no final ele falou assim pra mim: "Ah, a senhora é muito bonita". Ai, desculpa, desculpa, eu vi que ele ficou com medo. Eu falei: "Muito obrigada pelo seu elogio, muito obrigada". Não tem problema a pessoa me falar que eu sou bonita. Tá tudo certo, que bom. Tipo, né? É melhor do que falar que eu tô fedida, sei lá, entendeu? Tipo, eu vejo como uma gentileza. O problema é que elogios, vamos dizer assim, elogios educados estão sendo confundidos como assédio, né? Porque a minha primeira live, aqui com a Lari, eu já falei o seguinte: temos que ser melhores do que essas mulheres, do que essas feministas, por exemplo, que é que todo homem é abusador, né? É toda mulher que vai te colocar em assédio? Não. Ah, mas como é que eu vou escolher? Aí que entra a clareza. É para toda mulher que você vai jogar chaveco? Ou é para aquela mulher que você já conhece, que você já está observando, que você já está, né? Ou é para toda mulher? Isso que vai garantir a blindagem de vocês. Se eu tô numa balada e chego lá, ai, você é linda, você é isso, você mexe no cabelo da mulher, você tá se colocando em risco? Porque você não sabe quem tá ali. É a mesma coisa a mulher que sai à noite para uma balada, sozinha, bebe, ela está se colocando em risco. É a mesma situação de formas diferentes de ver. Percebe? Então, não é porque você é homem que você precisa se colocar na posição do caçador da balada, do caçador na rua. Não. Você precisa, pelo menos, saber para quem você está direcionando o elogio. E digo mais. É toda mulher que merece um elogio? É toda mulher que merece? Qualquer uma que você vê na rua aí, merece o teu elogio? Será? Porque se eu tô elogiando demais, se eu tô colocando muita, assim, aquela coisa do homem, de caçar, sei lá, se eu estiver falando errado aqui, vocês me corrijam. Vocês têm que colocar vocês em primeiro lugar também. É toda mulher. Se eu tivesse um filho, eu ia falar isso pra ele. É toda mulher que realmente merece o seu elogio? Ou é realmente uma mulher que você está pensando, talvez, em se aproximar, fazer uma amizade, começar a namorar? Percebe que tem uma ordem, tem um ordenamento às coisas, né? Ela não pode ser feita de qualquer jeito. O que você acha, Lari? Então, eu acho que, sinceramente, o homem que está num processo de autoconhecimento, ele nem vai usar esse tipo de elogio da beleza da mulher. Ele nem vai usar esse tipo de elogio. Ele vai chamar a atenção da mulher de uma forma tão sutil que ela vai ficar interessada em saber mais. Ele vai fazer comentários do tipo, olha, muito interessante esse livro que você está lendo, sei lá. Ou, ele vai fazer um comentário que não vai precisar necessariamente remeter a essa beleza dessa mulher, enfim. Mas isso aí é papo para outra hora. Nosso tempo venceu. Tem 33 minutos e 45 segundos. Muito obrigada pela presença e participação de vocês. Foi fantástico. Essa live não vai ficar salva. Se você quiser rever essa live, você precisa estar nesse grupo que a gente montou, que a gente começou a movimentar ele ontem. A gente vai colocar diariamente todas essas lives, né, que estão sendo gravadas aqui. E além das lives, a gente vai estar colocando ali algumas atividades terapêuticas para vocês poderem sentir e, enfim, fazer. Então, é muito importante que você esteja lá. A gente vai disponibilizar o link lá nos stories. A gente também pode te mandar no direct, se você pedir, tá bom? E pedir quem já está lá dentro participar, ir lá, botar na enquete, clicar no link, fazer atividade, porque a gente está se organizando aqui para vocês, nesse mês da saúde mental, né, nesse mês da conscientização da saúde mental masculina. Ó, o Jonathan disse obrigado, a loja Wins aqui, vocês são as melhores, eu que Eu que agradeço. agradeço. Muito
Gente, olha só, e fiquem atentos, porque até o final desse mês a gente vai trazer uma surpresa para vocês. Então, estejam lá no grupo, tá? Estejam lá no grupo para vocês saberem dessa surpresa. E quem tá aqui na live e tá lá no grupo, gente, lá é para vocês, tá? Então, a gente está disponibilizando os vídeos, a gente tá ali, eu tô ali acompanhando, para estar ali com vocês, tá? Então, se olhem, se cuidem, Isso aí. né, Lari? Um abraço, gente. Até amanhã, tá bom? Beijos, Beijos. até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau.